Primeiro que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje é o que a gente vai chamar como lei de formação da função do primeiro grau. É o primeiro que a gente vai abordar nessa aula de hoje. E o que seria, então, isso que a gente chama de lei de formação de uma função do primeiro grau? Bem, a lei de formação, vou escrever aqui primeiro, tá? Para a gente ir se organizando. Vou escrever aqui a lei de formação. Lei de formação. A lei de formação nada mais é do que aquela fórmula, aquela regra que a gente usa, tá? Para poder identificar funções do primeiro grau. Então lembra que na nossa primeira aula sobre função, eu expliquei para vocês que uma função nada mais é uma regra que associa dois conjuntos, uma fórmula que te ajuda a relacionar esses dois conjuntos. Então, a função do primeiro grau, ela tem uma fórmula característica, uma fórmula com a qual a gente já consegue identificar os padrões que essa função vai ter. Mais ou menos assim, quando a gente pega fórmulas que são parecidas, a gente percebe que o resultado em relação aos padrões, tem alguns padrões que acabam sendo também parecidos. Então, a lei de formação é tipo uma fórmula geral envolvendo as funções do primeiro grau. Todas costumam ter esse tipo de fórmula. E qual é essa fórmula que o Nelson está falando? Qual é essa lei de formação? Ela vai ser y igual a ax mais b. Tá? Posso também escrever de um outro jeito que vocês podem encontrar alguns livros, que é f de x igual a ax mais b. Tá? Epa, o que aconteceu aqui que ele subiu? Ax mais b. Beleza, agora sim foi. Então, são duas formas de você escrever a mesma coisa aqui, tá, gente? Eu já expliquei essa ideia de duas formas de você escrever a mesma coisa. É tipo você querer pegar a medida desse caderno, tá? Esse caderninho que eu tenho aqui, e você querer medir ele em centímetros. Eu posso, não tem problema nenhum. Mas eu também posso pegar a medida desse caderno e querer medir ela em metro. Ué, não tem problema nenhum. Também posso querer medir o caderno em polegadas, não tem problema nenhum. Então, são duas formas de você escrever a mesma coisa. Ou você escreve y igual a x mais b, relacionando a fórmula ao y, que é um elemento do conjunto imagem, a gente já viu essa ideia de conjunto imagem, ou f de x igual a ax mais b, que a gente associa com a ideia de função em x. Tá? São duas formas de escrever a mesma coisa. Tá? Não se preocupa muito, tá? Em relação a esses detalhes. Ou você escreve y ou você escreve f de x. Quem é esse a e esse b que o Nelson escreveu ali? Olha, esse a aqui, ele recebe o nome e ele dá uma característica especial para a nossa função. Tá? O a que está acompanhando aqui o x, ele vai passar a receber o nome de coeficiente angular. Tá? Vou colocar praticamente todos os nomes que ele vai receber para a gente ter uma ideia de quais são os nomes que ele recebe. Tá? Então, ó, o meu a passa a ser o coeficiente angular. Tem algum outro nome? Sim. Se você veio aqui, por exemplo, por conta da prova do Enem, um outro nome que a gente pode usar é taxa de variação média. Então, ó, taxa de variação média. É o nome que a gente costuma utilizar lá na prova do Enem. Tá? Que é associado ao quê? Ao quanto varia alguma coisa, tá? Em função de outra. Quanto varia o crescimento populacional em função do tempo. Então, eles usam esse nome de taxa de variação média. E na geometria analítica eu já vi taxa de declividade, vocês me perdoam que declividade, não sei se está escrito certo, então, ou inclinação. Tá? Então, já vi também esses nomes sendo utilizados em questões envolvendo lá a parte da geometria analítica. Tá? Mas isso é um outro assunto, a gente vai trabalhar essa ideia de geometria analítica aqui no nosso projeto. Tá? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as próximas aulas do nosso projeto em busca da farda, tá? E aí, SB, ele também recebe alguns nomes. Ele recebe? Sim, recebe. Quais são os nomes que a gente vai dar para SB? Olha, o B, ele vai receber o nome de coeficiente linear. Ele tá linear, né? Também pode receber o nome de termo independente. São os dois nomes que a gente dá para esse cara. Por que a gente dá esses nomes? É só para a gente poder diferenciar eles dois com mais facilidade. É tipo assim, em vez de eu dizer, me dá o B da função do primeiro grau, não vou dizer me dá o B da função do primeiro grau. Eu vou dizer me dá o coeficiente linear da função do primeiro grau. Eu também poderia dizer, me dá o A da função do primeiro grau. Não vou falar me dá o A, me dá a taxa de variação média. Por exemplo, na prova do Enem, geralmente a gente diz o quê? Olha,
qual é a taxa de variação do gráfico acima. Eu estou querendo o A da minha função. Ou qual foi a taxa que variou o percentual de pessoas, com que taxa variou o percentual de pessoas. Estou sempre me referindo ao A. Então também é apenas uma forma da gente poder identificar esses dois elementos com mais facilidade, tá? Não é necessariamente obrigatório a gente precisar conhecer eles, mas é interessante a gente saber qual é cada um deles e o que está sendo trabalhado, tá? Então o A ele recebe o nome de coeficiente angular. Ele tem uma explicação por que ele recebe esse nome, tá? O A também pode receber o nome de taxa de variação média, por conta do que eu acabei de explicar, de ele representar o quanto varia, por exemplo, o crescimento populacional em função do tempo. Então, uma taxa de variação, tá? E declividade é um conceito que a gente usa lá na parte da geometria analítica, tá? Então, esse é um outro nome que a gente vê. Já o B, ele recebe o nome de coeficiente linear, ele indica onde o nosso gráfico encosta o eixo das ordenadas. Mais para frente eu vou mostrar o que eu quero dizer com isso, fica tranquilo, tá? Já vou chegar lá. Ou o nome de termo independente, porque ele não carrega o x, ele não depende do x, tá? Então ele não varia, ele é sempre o B, ele está sempre ali. E ele não vai variar dependendo do x, ou seja, se o x for zero, ele continua sendo o seu mesmo valor. Já o A está multiplicando ali o x, se tiver x ou não, depende se ele vai aparecer ou não. Tá? Já o B ele está ali de bobeira, tranquilo, bem isolado no cantinho dele. Tá? Então, alguns exemplos de função do primeiro grau para que isso aqui não fique tão confuso. Exemplos. Vou trazer alguns exemplos, por exemplo, envolvendo a fórmula mesmo, e alguns exemplos envolvendo assuntos cotidianos, que acho que fica mais tranquilo para vocês associarem com algo que seja do seu dia a dia. Então, alguns exemplos envolvendo a fórmula seria o quê? F de x igual a 5x menos 2. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque ela tem essa característica de ser um número que multiplica o x somado com outro valor. Mas aqui está diminuindo, Nelson. É porque, se você lembra de regrinha de sinal, mais com menos dá menos. Então, eu posso somar por um número negativo. Nossa, somar por negativo? Eu posso somar um valor por um número negativo. Então, o B pode ser positivo, pode ser negativo. Não se liga muito nesses detalhes por enquanto, não. Apenas se liga na característica da função do primeiro grau. É um número multiplicado x somado por alguma coisa, ou diminuído por alguma coisa. Tá? F de x igual a 2x mais 2. Uma outra fórmula que identifica uma função do primeiro grau. Também posso ter f de x sendo igual a 0,8 mais 1,2x. Ah, Nelson, você inverteu a posição do x, não tem problema nenhum. Também inverter a posição em que eles estão aparecendo. O importante é que se pareça com a fórmula que eu te dei ali em cima. O número que multiplica o x e mais alguma coisa.